Olá pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula de História, dessa vez para falar sobre a Revolução Francesa. Processo histórico este ocorrido ali no finalzinho do século XVIII, muito importante para o contexto geral da história, já que o início desse processo revolucionário marcou o início da Idade Contemporânea, colocando fim à Idade Moderna. E ao final dessa revolução, esse processo histórico lança para o mundo, então, uma sociedade mais liberal, mais justa e mais igualitária, já que muitos dos valores iluministas estavam presentes no ideário dessa revolução, tá certo? Antes de falar, né, como que se desenvolveu essa revolução, tem aqui uma indicação de um vídeo para vocês verem que aborda todo esse processo aí bem ilustrativo, bem animado. Eu indico que vocês assistirem antes de ver essa videoaula e os slides também, tá certo? A gente não vai ver aqui, eu vou pular ele. E a gente já vai aqui falar então como que se organizava a França antes do início da Revolução, tá certo? Então, durante o Antigo Regime, a Idade Moderna, a situação da França pré-revolucionária do ponto de vista político. Era uma monarquia absolutista, governada então pelo rei Luís XVI. Do ponto de vista social, era uma sociedade que apresentava extrema injustiça social, né, muita pobreza, onde somente o terceiro estado, que está aqui, ó, constituído pelo povo, que pagava impostos. Do ponto de vista econômico, a França passava por uma grave crise, né, já que ela se envolveu em alguns conflitos bélicos ligados ao processo de independência dos Estados Unidos, a Guerra dos 7 Anos e a Guerra de Independência, e os frutos dessa guerra não foram muito bons para a França. E mais um motivo para contribuir nessa crise econômica é que a produção agrícola, nesse início da Revolução aí, ela afetou muito a produção do trigo, que basicamente ali era um tipo de alimento ali da base da população francesa. Então muitas pessoas passaram fome por causa dessa baixa produção dada ao inverno rigoroso que a França passou naquele momento, tá certo? Falando da sociedade, a sociedade francesa então do século XVIII tratava-se de uma sociedade estamental, hierarquizada. A gente viu um pouco disso quando a gente estudou o absolutismo e essa mesma organização social aqui. Então a gente tem o clero, deixa eu dar um zoom aqui, o clero que é o primeiro estado. O clero ali tem algumas divisões, que é o alto clero e o baixo clero. O alto clero ligado aos cardeais, os bispos, os abades e, claro, o papa. E o baixo clero, padres, frades e os monges. A nobreza, né? Ela se divide aí, vamos falar assim, em três. Alguns autores colocam duas. Eu gosto dessa divisão de três aí. A nobreza cortesã, família do rei, a família real, essa que vive lá no Palácio de Versalhes, a gente vai falar dele lá no finalzinho. Uma nobreza provincial, são os grandes proprietários rurais que não querem morar no Palácio de Versalhes, quer ter sua própria residência, então moram ali nos arredores de Paris, ou mesmo em Paris, ou mesmo em Versalhes, ou em outra região da França. E tem a nobreza de toga, né, que é aquela nobreza onde normalmente um burguês ele consegue comprar um título de nobre e acaba se transformando um membro da nobreza. Era um título muito caro de comprar, hoje como se fosse comprar uma casa, então poucos burgueses tinham essa condição e os que faziam acabavam se tornando nobres. Então essa nobreza cortesã, que a gente fala que é a nobreza de espada, é essa que a gente fala que tem o sangue azul, tá certo? E aqui a última escala a gente tem o terceiro estado, né, que é o povo, e dentro do povo, muito detalhe nisso. Tem gente que acha que a burguesia está dentro da nobreza. Não, a burguesia está dentro do povo, que é composto. Então, além da burguesia, a gente tem os camponeses, os artesãos, os trabalhadores urbanos, enfim, todo o restante da população. Esse terceiro estado, então, um dado aqui muito substancial. Alguns autores trabalham com índice de 95%, outros 98%, mas enfim, a maior parte da sociedade francesa era composta ali
estava dentro do terceiro estado. Então, é o terceiro estado que paga os impostos para bancar os privilégios aí da nobreza e do clero, beleza? Aqui uma charge que eu gosto muito de trabalhar com ela quando eu falo da Revolução Francesa, é que todas as explicações aí vocês vão ter todo o tempo com acesso aos slides, eu vou resumir aqui, mas essa frase ela sintetiza a exploração do terceiro estado pela monarquia absolutista francesa antes da Revolução. Então aqui a gente vê um membro do terceiro estado, né, no caso aqui, um camponês, a gente sabe que é um camponês porque ele está usando aqui um cabo aqui, ó, uma enxada, tá certo? Uma ferramenta aí de trabalho no campo e ele sustenta ali um representante do primeiro estado, né, do clero, e o outro representante do segundo estado, da nobreza aqui. A gente sabe que é da nobreza pelo chapéu aqui, a espada, enfim, tem todo o contexto ali que a gente consegue inferir quem são essas pessoas na imagem. Mais para frente essa situação vai mudar, tem outras chaves que vão mostrar um aspecto diferente dessa revolução aí, mas essa ela é muito impactante nesse início, tá certo? Mais adiante a gente então vai falar das causas da revolução, o que vai motivar o início desse processo revolucionário. Lembrando que revolução implica em mudança. No caso da França, já fazendo spoiler aqui para vocês, a gente vai ter uma mudança em diversos setores. A gente vai ter uma mudança política, a monarquia absolutista ela vai cair, o rei Luís XVI, que governa a França, ele vai perder a cabeça, não só ele, a sua esposa, várias pessoas ligadas à nobreza e ao clero durante esse processo. O vídeo mostra bem isso. Então essa é a primeira mudança. A mudança social, a França tem uma sociedade toda desigual, a gente vai ter uma sociedade mais igual, mais justa, né? Baseada ali nos princípios iluministas que vão nortear essa revolução. E quando a gente falou do iluminismo, eu fiz um parêntese de que o iluminismo, esse movimento que surgiu lá no século XVII, que se desenvolveu no século XVIII, ele tem como auge, né, o século XVIII, o século da luz, o desenvolvimento da Revolução Francesa, que é quando essa teoria ela vai ser colocada em prática, certo? Então os ideais iluministas eles vão estar presentes na Revolução. O lema da Revolução, né, é liberdade, igualdade e fraternidade. Então isso espelha bem o que era o iluminismo nesse período aí. Vamos para as causas aqui. Primeiro, uma crise política, né, ligada à incapacidade administrativa do Luís XVI, está aqui. A França, então, ela passava por um período complicado da economia e essa falta de capacidade dele acabou motivando e sendo um dos fatores aí dessa crise, né? Muito gasto com a corte, enfim, só o terceiro estado pagando imposto, uma coisa totalmente injusta, né? A crise econômica que está ligada às guerras que a gente viu. Então vocês podem perceber aqui que as causas da Revolução estão ligadas à situação da França antes da Revolução Francesa, tá certo? Então a gente fala que essa incapacidade do Luís XVI em gerir esses recursos aí acabou motivando o desenvolvimento dessa revolução. Uma crise econômica porque, além das guerras, além dessa baixa produção agrícola, o sistema tributário ele era injusto, só o terceiro estado pagava imposto. E sem ter o dinheiro correndo ali, sem ter o que produzir, sem ter o que comer, isso fica muito difícil, né? Você sustentar toda uma população com a arrecadação de imposto somente desse segmento social. E por último aqui a gente tem uma crise social ligada à desigualdade, né? Uma sociedade extremamente injusta e muito influenciada pelos ideais iluministas de liberdade, igualdade e justiça, tá certo? E logicamente a gente tem um terceiro estado que paga imposto, e dentro desse terceiro estado a gente tem a burguesia. Então a burguesia, já que ela paga imposto, ela desejava então a maior participação na política, coisa que não vai ocorrer numa monarquia absolutista. Então essas causas em conjunto aí vão motivar o início dessa revolução. Deixa eu voltar aqui, esse aqui é o Luís XVI, o rei da França nesse momento. E aqui a Maria Antonieta, a esposa dele, tá certo?
Aqui uma capa de um filme que tem sobre a Maria Antonieta, que fala um pouquinho da vida dela. Deixa eu pular esses slides aqui que a gente já viu. Na sequência, então, a gente tem a Assembleia dos Estados Gerais. O que foi essa Assembleia? O nome já fala, Assembleia dá uma ideia de reunião. Estados Gerais, lembra que eu estou colocando os segmentos sociais dessa sociedade, também chamando eles de Estado? Primeiro Estado, o clero, segundo Estado, a nobreza, terceiro Estado, o povo. Então, a Assembleia dos Estados Gerais, uma reunião com todos os segmentos sociais. O objetivo de convocação dessa Assembleia foi de fato tratar da questão tributária, ou seja, a questão da cobrança de impostos. E ela foi uma assembleia convocada então pelo rei Luís XVI, por meio de um conselho do seu ministro da Economia, que é o Jacques Necker. Só que essa assembleia, todos vão estar ali reunidos, e ela vai sofrer um grande impasse inicial. Por quê? A tradição de votação nessa assembleia tratava-se do voto por classe. Então, como a gente tem 3 segmentos sociais, a gente teria 3 votos somente nessa Assembleia. Só que a gente sabe que o clero e a nobreza, eles são os privilegiados, logo eles são unidos. E o terceiro estado, que o povo fica sozinho. Então, se seguir essa tradição do voto por classe, a situação da França não vai mudar. Por quê? O clero e a nobreza vai votar para deixar a situação do jeito que está, e o terceiro estado vai votar contra. Então, inicialmente, os deputados do terceiro estado, eles pedem para o rei da França, Luís XVI, mudar o sistema de votação, o voto individual, mas essa medida ela não foi acatada. E aí segue-se com o processo de votação. Então, é aquilo que eu falei, o primeiro estado e o segundo estado, apoiam o voto por classe. Por quê? Eles são aliados e minoria na Assembleia, tá certo? Então o voto por classe vai ficar sempre 2 contra 1. Já o terceiro estado que viu o voto individual, por quê? Ele tinha a maioria dos representantes ali de deputados, tá certo? E como eles têm a maioria, eles poderiam mudar o jogo, a situação da França naquele momento. Aqui uma imagem que representa essa votação sobre a presidência do rei Luís XVI. E o que vai acontecer? Seguindo essa lógica do voto por classe, não vai ficar resolvido nada nessa Assembleia. Essa Assembleia, do ponto de vista do terceiro estado, ela vai ser um fracasso total. Por que um fracasso total? A votação vai seguir 2 contra 1 e nada vai mudar na França. Então, revoltados, o terceiro estado então abandona o final dessa Assembleia e eles decidem então convocar uma nova Assembleia. E essa nova Assembleia ganhou o nome de Assembleia Nacional Constituinte. Então, veja bem, a Assembleia de Estados Gerais ela foi convocada pelo rei Luís XVI e todo mundo estava presente. E o objetivo era tratar da questão tributária, cobrança de impostos. A Assembleia de Estados Gerais ela foi convocada pelo terceiro estado, tá? Em virtude do fracasso da Assembleia de Estados Gerais. Lógico que convocou todo mundo, mas quem compareceu foi só o terceiro estado. E eles decidiram ali sozinhos, então, decidir os rumos do processo revolucionário. E entre as medidas que eles firmaram nessa Assembleia, destacam 3. Primeiro, a elaboração de uma nova Constituição para a França, que acabou sendo chamada de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, baseada nos ideais iluministas. A queda da Bastilha, que era uma prisão símbolo da monarquia francesa, tá certo? E o confisco de bens da Igreja Católica. Aqui uma imagem, deixa eu colocar aqui da Bastilha. E não quer aumentar não, depois eu vou dar um zoom nela. E aqui uma imagem da Assembleia do Estado, da Assembleia Nacional. E um fato interessante, agora foi. Essa cena representa então o momento então, que marca o início do processo armado, que é uma das medidas revolucionárias, que é a derrubada da Bastilha, aí, tá certo? Tem uma outra imagem, não vai pegar. E detalhe, nessa Assembleia Nacional é que teve origem então os termos esquerda e direita, tá? Que a gente tanto usa no cenário político atual
do nosso país. E por que tem origem aqui? Nessa Assembleia Nacional, dois grupos ali muito opostos ali, mas que pertencentes ao terceiro estado, os girondinos e os jacobinos. Então, os girondinos, eles representavam a alta e média burguesia. Então, eles sentaram à direita dessa Assembleia. Já os jacobinos, eles sentaram à esquerda da Assembleia. E os jacobinos, representantes dessa baixa burguesia, eles eram mais radicais, eles queriam mudanças que favorecessem a todos. Já os girondinos, eles queriam mudanças que beneficiassem uma certa parcela da população, basicamente os trabalhadores urbanos. Então, daí a gente tem que, então, quem é de direita é mais conservador e quem é mais de esquerda é mais liberal, tá certo? E a partir daí a gente tem a origem desse termo esquerda e direita, que em vias gerais atualmente ele tem conotações um pouco diferentes dessa da Revolução Francesa, mas enfim, uma curiosidade aí para vocês, tá certo? Então eu coloquei aqui, ó, o posicionamento esquerda e direita teve sua origem na Assembleia Nacional Constituinte, onde os girondinos sentaram à direita, mais conservadores, e os jacobinos sentavam-se à esquerda, mais radicais e liberais, beleza? Mais adiante, então, a primeira medida ali que marcou o início do processo revolucionário foi a queda da Bastilha. E a partir desse momento, com a Constituição criada, vai ter uma nova fase da Revolução, que é a monarquia constitucional. E o rei não vai gostar nada disso. O rei Luís XVI, ele reina sobre uma França, sob a orientação de uma monarquia absolutista, com poderes absolutos. Sua monarquia constitucional parlamentar, nesse momento o rei ele vai ter os seus poderes limitados pelo parlamento. Ou seja, é isso que eu coloquei aqui, ó. O rei reina, mas não governa. Lógico que isso não vai agradar o Luís XVI. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pedir apoio, principalmente à Áustria, para mandar um efetivo de exército para invadir a França e restabelecer esse governo que ele tanto quer, que é a monarquia absolutista. Só que esse exército que vai chegar com o apoio da Áustria e da Prússia, que é a Alemanha, que vai se juntar ao exército francês, da monarquia, ele não vai ser capaz de conter os revoltosos e barrar a revolução, tá certo? Então, nesse momento aqui, ó, o que vai acontecer? Os revoltosos eles vão vencer, né, esse exército da Prússia e da Áustria, e o Luís XVI, acompanhado ali da sua família, ele tenta fugir da França, dada essa derrota aí dele. E ele é reconhecido logo já na saída ali de Versalhes, ele é reconhecido, tá certo? E ele então, ele é condenado à guilhotina, né, por um crime ali de estar traindo a pátria francesa. Então ele é condenado à guilhotina e ele acaba então morrendo na guilhotina. E após essa vitória do povo, essa condenação do Luís XVI à guilhotina, a morte dele, a França então ela tem início a uma nova fase, que é o período da Convenção. Então a França, olha só, ela era uma monarquia absolutista, ela passa por uma tentativa de monarquia parlamentar, o rei não reconhece essa monarquia parlamentar, coloca um exército contra os revoltosos vencem esse exército, o rei tenta fugir, ele é preso e morto na guilhotina. E nesse momento instala um período chamado da Convenção, onde a França é entregue a uma república. Então, nesse momento, é declarada a primeira república lá na França, com o governo desses grupos revolucionários aí que eu falei, os jacobinos, os girondinos, os cordines e a planície também, tá certo? Mais adiante, vou entender quem que eram esses dois grupos principais aqui, que a gente vai falar bastante dele. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, os girondinos eu falei, sentaram à direita na Assembleia Nacional Constituinte, eles eram mais conservadores, tá certo? Os jacobinos representavam a baixa burguesia, liderado por Maximilien Robespierre, um orador muito bem formado, né, com a formação em direito aí, que são esses dois aí, ó, o Danton e o Robespierre, que vão ajudar a conduzir esse processo revolucionário. E após a
essa prisão do rei, a condenação dele na guilhotina, a gente tem início então a fase do terror. Nessa fase do terror a gente fala que é a fase mais radical da Revolução, onde todo mundo que era contra a Revolução acabou sendo condenado e morto lá na guilhotina. E o rei não escapou, tá certo? A gente tem aqui a guilhotina, que ficou conhecida como a máquina democrática, o rei chegando aí para ser executado. Após a execução do rei, a cabeça dele foi exposta ali em praça pública. Então, nesse momento aí também, o que vai ocorrer? Esses dois grupos que vão chegar ao poder, tá certo? Através da morte do rei, eles vão começar a disputar quem vai governar a França. E um vai acabar armando para o outro, e os líderes desses principais grupos jacobinos e girondinos, eles também vão ser executados e acabar mortos na guilhotina também. E aí, nesse momento, a França, então, olha só, o rei Luís XVI foi morto na guilhotina, os grupos revolucionários tomam o poder da França, instalam uma república, mas um grupo acaba armando para o outro e aí matando o líder de cada um desses grupos. E nesse momento, então, a França fica sem um governo. E nesse contexto que surge, então, o governo do diretório, que é um governo constituído, né, por 5 diretores para governar a França de forma provisória. Olha o que eu coloquei aqui, ó. A revolução engoliu seus filhos, né, que são esses líderes dos grupos revolucionários. Com a morte do rei e dos líderes revolucionários, o terror se abranda. Inicia-se aqui uma nova fase da revolução, o governo do diretório, período que marca o retorno da alta burguesia ao poder no comando da revolução. O poder na França então entregue ao diretório, que é um governo formado por 5 diretores para governar a França de forma provisória. E um desses diretores, desses 5, é o Napoleão Bonaparte, o general Napoleão Bonaparte, que está retornando de uma expedição externa do Egito. Ele retorna na França em meio a esse caos. E o Napoleão, ele é um líder nato, né? Um general do exército francês. E aí o que ele vai fazer? Ele não vai querer governar a França com mais 4 pessoas. Então ele deflagra um golpe de Estado, que é o golpe 18 do Brumário. Esse aqui é a fotinha do Napoleão no perfil do Instagram dele, né? Mas aí quando você encontra ele pessoalmente, é esse carinha aí, tranquilo. Enfim, vamos voltar ali. Deixa eu voltar lá no governo do golpe 18 do Brumário. Vou dar um zoom aqui. Então, o golpe 18 do Brumário, ele vai ser deflagrado pelo Napoleão Bonaparte, ele vai dissolver, então, o governo do diretório. Então, trata-se de um golpe de Estado aplicado pelo Napoleão com o objetivo de dissolver esse governo provisório, que é chamado de diretório. Dando início, então, à era napoleônica, e a gente tem, então, nesse momento, o fim da Revolução Francesa. Então, nesse momento que o Napoleão assume o poder através desse golpe de Estado, a gente tem o fim da Revolução Francesa. Qual que é a conclusão que a gente tem que ter dessa revolução? Ela é um marco para a história, tá certo? E por que ela é um marco da história? Porque o início dessa revolução vai marcar o fim do antigo regime e vai dar início a uma nova fase da história, que é a Idade Moderna. A Revolução Francesa ela vai mostrar para o mundo que os privilégios eles devem ser abolidos e ser instituída uma sociedade mais liberal, justa, igualitária, com os direitos estendidos à maior parte da população. A Revolução Francesa teve como orientação os ideais humanistas de justiça, igualdade e liberdade, e esses movimentos acabaram influenciando, né, o iluminismo ele acabou influenciando, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, que a gente viu. Aqui no Brasil teve influência da Inconfidência Mineira, né? Então a Revolução Francesa ela vai lançar para o mundo as bases de uma sociedade burguesa e capitalista, ao contrário da Revolução Russa, que a gente ainda vai aprender, tá certo? A Revolução Russa ela acaba também com a monarquia, mas ela é uma revolução deflagrada por operários. A Revolução Francesa, apesar dessa burguesia pertencer ao povo, né, é essa burguesia que vai conduzir aí essa revolução, tá certo? Então a Revolução Burguesa
capitalista. A Revolução Russa é uma revolução operária e socialista, totalmente diferente aí, embora as duas promoveram mudanças substanciais aí. Aqui um bônus para quem quiser ver, eu deixei algumas coisinhas aqui sobre o Palácio de Versalhes, que hoje é um museu, é uma região pertinho de Paris ali. Estudante paga meia entrada, 18 euros para entrar, é um palácio gigantesco. Olha aí os dados desse palácio, umas fotinhas aí no final para quem quiser ver alguma curiosidade acerca desse palácio aí. Eu vou passar bem rapidinho, vocês podem ver com mais tranquilidade depois, tá certo? Basicamente é isso, a nossa aula da Revolução Francesa. Espero que vocês tenham gostado e curtido mais uma aula de história. Espero em breve poder revê-los e até a próxima aula. Tchau!